Queremos chamar o Rafael Fernandes Cassebe e Silvio Seno Shibene, que vão falar sobre o que é pesquisar cientificamente a reencarnação. O Silvio não veio? O Silvio não pôde vir. Posso ficar em pé? Sim. Tá bom, desculpa. Tudo bom? Obrigado. Então, o Rafael Fernandes Cassebe é o nosso primeiro apresentador da manhã. Ele vai apresentar o trabalho O que é pesquisar cientificamente a reencarnação? É um título que é uma pergunta. O Rafael é graduado em Física Médica pela Unicamp e atualmente é doutorando em Fisiopatologia Médica também da Unicamp. O coautor nesse trabalho junto com o Rafael é o Silvio Shibene, que é um velho conhecido nosso aí do movimento espírita, né, e que tem contribuído muito nos aspectos epistemológicos, filosóficos a respeito do espiritismo. Então, Rafael, você tem 20 minutos para a sua apresentação. Quando tiver faltando 5 minutos, eu vou lhe avisar. Tá bom, obrigado. Bom, primeiro, bom dia, pessoal. Sábado de manhã, né? Todo mundo guerreiro de estar aí cedo. O Silvio, infelizmente, não pôde vir. Eu vou tentar representar um pouquinho, né, das coisas que ele poderia falar. Queria agradecer aos organizadores por terem aceitado o nosso trabalho para fazer parte do evento. E... será que pode abrir a transparência? Bom, então, o nosso trabalho chama O que é pesquisar cientificamente a reencarnação. Na verdade, é um resumo bem superficial do artigo que a gente escreveu para mandar para cá. Então, se vocês quiserem maiores detalhes, assim, leiam um artigo que tem muito mais informação. A ideia aqui é que vocês levem 2 ideias muito importantes para casa sobre a metodologia de pesquisa e reencarnação. Então, isso. Então, só para apresentar o que a gente vai falar, vou contextualizar o assunto. O principal são os itens 2 e 4, que são 2 ideias muito importantes, que era o que a gente queria que vocês levassem de mensagem. Fazer uma definição sobre o objeto de estudo, né, que no caso é a reencarnação, e se der tempo, no final a gente fala de um exemplo, que eu sei que outras pessoas vão falar sobre exemplos de reencarnação. Pode passar. Então, só para contextualizar, tentei fazer um paralelo com O Médico e o Monstro, que era um livro famoso quando eu era pequeno, eu já não sei se mais é famoso, que é O Médico e o Mestre. Pode ir. O mestre, no caso, é o Allan Kardec, né, um parceiro que a gente já conhece. E qual que é a problemática, assim, para o Kardec estar inserido nesse contexto? É que até antes do século XIX, a reencarnação já era um tema que tinha sido abordado, só que foi sempre abordado num contexto religioso ou filosófico. Nunca tinha tido uma roupagem científica até então. E o Kardec foi o primeiro a fazer uma abordagem nesse sentido, com uma característica científica mesmo, e ele fez o melhor que ele podia com o que ele tinha disponível lá na época. E o que era o melhor que ele tinha, né? Ele coletou relatos diretamente dos espíritos, através dos médiuns que auxiliavam na pesquisa, e ele fazia perguntas sobre isso, viu que os espíritos tinham para falar sobre reencarnação. Ele abordou a fonte diretamente, né? Pode passar, por favor? E o médico, no caso, é o Ian Stevenson, que outras pessoas também vão comentar hoje. Ele meio que seguiu essa linha de pesquisa com características científicas. Ele é um psiquiatra canadense, mas por motivos de saúde ele foi morar nos Estados Unidos. Foi um acadêmico da Universidade de Virgínia. Ele começou os trabalhos dele lá na década de 50 e se envolveu diretamente com pesquisa sobre reencarnação na década de 60. E em 66, pode apertar por favor, ele publicou um livro que é o 20 casos sugestivos de reencarnação, que é super difícil de achar aqui no Brasil para comprar, mas eu peguei essa fotinha da Amazon, lá do site de compras dos Estados Unidos, custa $26, não é super caro, né? É um preço acessível até, convertendo em moeda nacional, deve dar uns 5 mil reais, porque o dólar está meio caro aí ultimamente. Mas assim, não é um absurdo de caro, daria para comprar, deve ter versão em PDF na internet, coisas assim. Saiu nova edição. Saiu nova edição? Não está vendendo aqui no Brasil já? Traduzido também. Tá bom, fica a dica aí, moçada. Então, dá para comprar nova edição já.
E o trabalho dele foi um gatilho assim para outros pesquisadores também fazerem trabalhos nessa linha. Por exemplo, o próprio Hernani Guimarães Andrade, que é um exemplo que a gente vai dar depois de um caso de reencarnação, que ele estudou. Bom, volta um pouquinho. Isso, então, por que essas duas celebridades estão aqui, né? Então, primeiro, por eles terem feito um trabalho bem científico acerca desse tema, e uma coisa muito importante é que dois princípios fundamentais da metodologia estão presentes na obra dessas duas pessoas. Agora pode passar, e é o que a gente vai defender nesse trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre isso. O primeiro princípio, pode voltar, por favor? Isso. Aí eu precisava de um relógio que não fosse o meu, só para ser diferente. Então, relógio do Adilson aqui, né? Vamos supor que eu sou um especialista em vidro, e eu digo para o Adilson, Adilson, se eu jogar o seu relógio no chão, o vidro dele não vai quebrar. Mas aí o Pedro fala, não, eu também sou entendido de vidro e eu acho que vai quebrar. Então a gente tem duas hipóteses, né, sobre o vidro do relógio do Adilson, e a pergunta é qual é o melhor jeito de eu decidir qual é a melhor hipótese sobre o vidro. Se vai quebrar ou não vai quebrar. Joga no chão. Mas eu não vou jogar, eu gosto do Adilson, ele é parceiro. Exatamente, vamos tirar no tempo aí. Então, a ideia é que quando a gente tem hipóteses assim para tentar explicar um fenômeno, a melhor maneira de você avaliar essas hipóteses é olhar para os fatos e ver o que os fatos dizem para você. Tipo, independente da minha opinião e da opinião do Pedro, o que vai importar mais é o que o fato fala pra gente. Então, o que importa O que importa quando a gente avalia alguma hipótese, no caso da reencarnação, é olhar para os fatos. Isso é sempre a melhor coisa que a gente pode fazer. É o que a gente chama na filosofia da ciência de um referencial ser empirista. A gente olhar para os fenômenos e ver o que eles dizem pra gente. Então, no caso, para a reencarnação não seria diferente, a gente tem que olhar para os fatos. E quais são os fatos sobre reencarnação? No caso, são relatos de pessoas que nascem e dizem se lembrar de uma vida pregressa. Então a gente tem que olhar essas pessoas, investigar direitinho, bonitinho e ver se isso corrobora ou não a nossa hipótese. Bom, já que a gente vai falar de reencarnação, né, a primeira coisa que a gente precisaria fazer é definir o nosso objeto de estudo, que é a reencarnação. Então essa aqui é a definição que a gente colocou no artigo e basicamente é assim, é a volta de uma mesma pessoa, mente, alma, ou assim, tem várias palavras para se referir a isso, a uma nova condição, ou seja, a uma nova vida, por exemplo, com um novo corpo, extinto corpo com que anteriormente se apresentava. E o que a gente quer dizer ali, né? Extinto corpo com que anteriormente se apresentava? Porque assim, se eu falo para você, pensa na sua mãe, a primeira coisa que vem na sua cabeça é uma imagem da sua mãe, é o corpo dela, a fisionomia dela. E se a gente assumir que a sua mãe é aquele corpo, que ela é aquela carne, não faz sentido a gente pensar em reencarnação, porque se morresse o corpo e ela fosse só o corpo, morreria o que poderia permanecer. Então, para a gente não faria sentido dizer que corpo e mente e alma ou pessoa são a mesma coisa, e pelo menos a título provisório, só para dar sequência com essa especulação sobre reencarnação, a gente vai assumir que corpo e mente são coisas distintas, para a gente poder investigar, senão já nem faria sentido, já que nada sobreviveria à morte. Então esse é o primeiro ponto, né? Morreu um corpo, aí essa pessoa deveria reencarnar em outro corpo. E essa diferenciação pessoa e corpo, mente e corpo, não é uma coisa recente também. Talvez o pioneiro em falar sobre a identidade pessoal nesse tipo de discussão foi o John Locke, no século XVII. Então já faz muito tempo que essa discussão existe. Outros ninjas aí da filosofia, como o Hume e o Berkeley, já falaram desses temas também. Pode passar. E não é uma coisa tão absurda de a gente pensar, né? Tanto tem um filme, não sei se vocês já viram Se Eu Fosse Você, tem o 2 também, que o Tony Ramos troca de corpo com a Glória Pires e a gente aceita numa boa, né? Você não sai da sala e fala, agora eu estou num conflito conceitual mente-corpo, não consigo entender esse filme e vou embora. Não, dá para você entender o que está acontecendo, porque a gente tem uma ideia intuitiva de mente e corpo serem coisas distintas. E eu acho que no meio espírita eu estou chovendo no molhado só porque, bom, a gente normalmente costuma aceitar que espírito é uma coisa independente do corpo. Bom, isso já leva a gente ao primeiro questionamento que vai consecutir na segunda defesa que a gente vai fazer. Que é assim, bom, se não é o corpo que identifica uma pessoa, como é que eu vou garantir que essa criança que encarnou e está falando de uma vida passada é realmente o fulano da vida passada?
já que esse corpo não é o do fulano da vida passada. O que vai dar identidade para ele para eu falar? Não, esse menino aqui é o João que morava lá em Pirituba na vida anterior. Então, o que vai definir isso para a gente são justamente as características pessoais, as características da mente ou do espírito, que são as ideias, os desejos, as emoções, os sentimentos, as informações que ela fornecer para a gente e que a gente conseguir verificar que sejam verdadeiras. Então, bom, como a gente faria essa identificação, né, o corpo não é tudo, e então, nesse caso dos relatos de reencarnação, as características que a gente precisa ir lá investigar e avaliar são os relatos que ele fala pra gente, as características pessoais. Por exemplo, sentimentos, um medo muito grande de alguma coisa que aconteceu numa vida passada, que é um dos exemplos que a gente vai dar mais pra frente, ou outras características nesse sentido. Então, só para diferenciar algumas características de corpo e mente, o corpo é o que tem a cor, a forma, a massa, que no popular é o peso, né? Mas se eu sou físico, se eu falasse peso aqui, eu ia tomar um tiro quando eu chegasse na faculdade. A mente tem outras características que não são do corpo necessariamente, por exemplo, as ideias, as emoções e os desejos. Então são aquelas características que importam e aquelas características que são as mais relevantes para os estudos sobre reencarnação. Pode passar, por favor? E aí o nosso exemplo de caso, para ilustrar essas duas ideias, que o que mais importa é o referencial empirista, a gente olhar para os fenômenos, e que as informações importantes relacionadas a esses fenômenos são os sentimentos, as emoções, os desejos, a gente usou o trabalho do Hernani Guimarães Andrade, daquele livro ali que ele publicou em 88, que é Reencarnação no Brasil, que é uma coleção de 8 casos também sugestivos de reencarnação, super difícil de achar também, a gente conseguiu alugar lá na biblioteca do Instituto de Filosofia da Unicamp. Só que antes do livro, o Hernani já tinha publicado esses relatos em formato de monografia, que é esse daqui que a gente tinha também. Na verdade o Silvio tem um monte de coisa, cada vez ele chega com uma surpresa assim. E, bom, está até escrito o nome dele aqui em cima, né, Silvio Seno Shibeni. E essa daqui é a terceira edição, a primeira foi publicada em 1976, e a gente escolheu esse caso em particular por ter sido o primeiro caso que o Hernani publicou. É o caso que abre a série dessas investigações que ele fez. Então, bom, esse caso, vou fazer um geralzão, quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos, perfeito. Então, esse caso, o contexto dele, né, em 1956, envolve as cidades de Penápolis e de Lins. Eu não conheço nenhuma das duas, mas eu sei que, pode passar, que lá em Penápolis a Sabrina Sato nasceu lá, vocês terem figuras, né? E em Lins, pode apertar, tem o gasoduto Brasil-Bolívia que passa por lá. Então, para vocês lembrarem das cidades. Aí, o que aconteceu? Então, aqui é a árvore genealógica lá da família. Em 1900, bom, essa daqui é a figura importante, a Jacira, que foi a menininha que nasceu com recordações de uma vida anterior. E, ao que tudo indicava, parecia que ela era o Ronaldo, que era um tio dela, que se suicidou em 1951. Então, o que aconteceu? Em 1951, o Ronaldo, não sabia porquê, mas depois parece que foi por alguma coisa de obsessão, ele misturou formicida com guaraná, ficou uma mistura vermelha, bebeu e se suicidou. E ele faleceu nessa data, nesse ano. A Marta, que era a irmã mais velha dele, que era muito próxima do Ronaldo, eles eram muito apegados assim quando eles eram menores. Em 1956, ela começou a ter uns sonhos esquisitos no começo do ano, que ela se via numa carruagem andando, e aí uma chuva forte estava acontecendo, e ela via o Ronaldo lá no meio da chuva gritando, pedindo socorro. E esse sonho aconteceu várias vezes, e ela começou a ficar preocupada com aquilo. Ela não era espírita, ela era católica, mas o Antônio, que era o marido dela, era espírita, e falou: Marta, você não quer ir lá no centro, né? Às vezes o pessoal pode te ajudar, podem conversar com você e ver o que está acontecendo. Ela falou: tá bom, eu vou. E eles foram lá. Aí chegou no centro, os instrutores lá do centro conversaram com eles, fizeram uma reunião e falaram para Marta: Marta, o Ronaldo está querendo reencarnar e ele vai voltar na sua família. Aí a Marta e o Antônio acharam esquisito, porque a Marta tinha feito a ligadura das trompas lá, ela não poderia engravidar mais. E, bom, depois de um tempo, ela ficou assustada com isso, né? E como continuaram esses sonhos, ela começou a fazer algumas reuniões espíritas na casa dela mesmo, e sempre alguém falava: olha, o Ronaldo está vindo aí, ele vai reencarnar, você vai ficar grávida. E ela achava que isso não ia acontecer, mas ela ficou grávida. E aí, surpresa ou não, ela estava grávida da menininha Jacira.
E durante a gravidez, uma coisa interessante é que ela teve uns sintomas que não são muito comuns de grávida. Aliás, eu acho que não são comuns, eu nunca estive grávida, não tenho filhos. Mas ela começou a experimentar, ela sentia cheiro de formicida, gosto de formicida na boca, sentia o tubo digestório assim, no estômago queimando, desmaiava de vez em quando. Eu não sei se isso é comum na gravidez, se alguém acha... Não sei, devem ter mães aqui na plateia, não é comum, né? Beleza. E depois que o bebê nasceu, acabaram todos esses sintomas. Então, bom, a gente sabe que a gravidez é uma época que tem muito hormônio ali envolvido, é uma briga dentro do corpo da mulher, muda muita coisa, mas depois do nascimento tudo passou. Então, bom, poderia ser uma coincidência assim, né? Seria estranho já, mas poderia ser uma coincidência. Então, bom, eles tiveram um filho, a Jacira, e o bebê nasceu sadio, nasceu normal, não teve problema nenhum, e depois do nascimento acabaram esses sintomas. Aí, só fazendo um apanhado assim, né, de características do caso, parece que a Jacira era um bebê muito precoce, com 10 meses ela já falava frases completas, e aos 11 meses ela começou a ter umas manifestações esquisitas de, por exemplo, questionar o papel da mãe dela, da Marta. Ela falava, o que você está fazendo aqui com minha mãe, se antes você era minha irmã, e a minha mãe é aquela mãe de Lins, que mora lá em Lins? Sei lá, esquisito, né? Também não sei se os bebês falam isso para as mães costumeiramente, mas imagino que não. Aí foram vindo várias outras lembranças dela sobre uma vida passada, ela começava a falar sobre várias outras coisas, remetendo à personalidade anterior, e teve um ápice nos 4 anos de idade. Muitas lembranças apareceram até os 4 anos de idade. Depois dessa idade, essas lembranças começaram a se dissipar até se extinguirem. Então, na puberdade, ela já não se recordava mais de nada disso. E uma coisa interessante é uma preocupação que os pais tinham em relação a essas lembranças. Por quê? Porque lá no começo, quando a Marta estava grávida, e eles foram no centro espírita, o pessoal no centro espírita falou assim, olha, vocês tomem cuidado com a Jacira quando o Ronaldo reencarnar, porque pode ser que, se ela souber que ela foi o Ronaldo, pode ser que ela tenha o mesmo desfecho trágico nessa vida, que ela vá se suicidar de novo. Então a Marta e o Antônio, que eram os pais, ficaram super preocupados com isso e tentaram fazer o possível para que a menininha não se convencesse de ser o Ronaldo, não acreditasse, achasse que aquilo fosse invenção da própria cabeça. E a mãe virava e mexia, ela se sentia mal quando a menina falava alguma coisa da vida anterior, porque ela tinha medo que a Jacira fosse pensar, nossa, eu sou o Ronaldo, eu me matei, vou me matar de novo. Então tudo que eles faziam, eles nem falavam, essas coisas que a Jacira falava, eles nem contavam para os parentes, para os irmãos, para ninguém sem querer contar para ela que ela era o Ronaldo. Então isso seria uma das garantias possíveis, né, para a Jacira não absorver essas informações e ser uma possível fraude, digamos assim. A Jacira achar, já que agora eu sou o Ronaldo, eu vou fingir muito bem que eu sou o Ronaldo. E começar a falar em coisas que garantissem ela ser o Ronaldo. Então, isso é uma garantia importante para a gente, para ver que não foram os pais que inseriram aquelas memórias na Jacira, para evitar que isso pudesse ser uma explicação para o que ela falasse. Então, aqui, falta agora 4 minutos. Então, aqui eu vou só ler umas 2 frases, porque assim, a gente dividiu esses elementos sobre a vida anterior, em 2 categorias. Lembranças explícitas, que seriam nomes, fatos, coisas de que ela se lembrasse e falasse, e outras coisas que eram sentimentos que teriam permanecido da personalidade anterior. Então eu vou ler só algumas. A primeira, por exemplo, aquele questionamento dela sobre a mãe ser a mãe ou não, que a menininha falando assim, você era minha irmã, como é que agora é minha mãe? E aquela minha outra mãe que mora em Lins? Como ela é minha avó agora, se ela era minha mãe antes? Então falou isso com 11 meses de idade. Eu não sei nem se eu andava com 11 meses de idade, ela já falava coisas assim, né? Bom, aqui é o marido, o pai da menina, contando que às vezes ele chegava em casa e via a mãe, a esposa dele, chorando assim, porque a criança tinha se lembrado de muitas características da casa onde o Ronaldo tinha vivido na vida passada. E a mãe ficava, meu Deus, ela vai lembrar que ela era o Ronaldo e vai se matar de novo. Então, bom, são coisas para corroborar que possivelmente eram verdadeiras essas afirmativas. Pode passar. Aqui é uma outra lembrança em que na vida anterior do Ronaldo tinha acontecido uma história diferente, que o Ronaldo e a Marta, que era a irmã dele, eles estavam sentados no jardim, a vaca escapou, uma vaca lá chamada Morena escapou e tentou atacar, eles dois estavam lá no jardim. Aí um outro irmão deles salvou-os e colocou eles na sala. E aí um dia lá a Jacira falou, mãe, a senhora lembra daquele dia em que nós estávamos sentados na grama e a vaca escapou? E a mãe, querendo falar
não tinha nada disso, né, que ela não era Ronaldo, falou, mas que vaca? Ela respondeu, a vaca morena. Então já deu o nome da vaca da vida anterior, sem ela nunca ter ouvido falar. São coisas assim que vão dando suporte. E aí a história se desenvolve, tudo pode passar. E sentimentos, né? Coisas que permaneceram da personalidade anterior. Por exemplo, a menininha, a Jacira, ela tinha uma repulsa muito intensa com líquidos de cor vermelha. Possivelmente porque o veneno que o Ronaldo tinha tomado era vermelho. Então, normalmente, quando a mãe fazia suco de groselha, vitamina, essas coisas, ela não queria tomar, começava a chorar e rejeitar, assim, aquelas coisas. E ela dizia, cadê? A senhora pensa que eu sou boba? Eu não quero mais morrer. Ou seja, não vou tomar isso aí de novo, já que eu morri tomando isso na vida passada. Enfim, tem várias coisas desse sentido, pode passar. Uma outra vez, ela já na puberdade, quando ela já não tinha mais memória nenhuma dessas coisas, ela foi com o irmão dela numa fazenda, a Jacira foi com o irmão na fazenda, e tinha umas vacas no pasto a uns 3 km de distância. Eles queriam ir para o rio, mas ela não conseguiu ir para o rio de tanto medo que ela tinha das vacas que estavam lá. E poderia ser uma referência ao episódio da vaca morena que escapou e tentou investir contra o Ronaldo. Pode passar? Então aqui é só um resuminho de alguns fatos, né, que pesam a favor da hipótese da reencarnação. Então lembranças explícitas podem ser esse questionamento da mãe como sendo irmã, como sendo mãe agora, mas na encarnação passada era mãe. Lembrança da casa onde o Ronaldo morava na vida anterior, lembrança do nome da vaca, alguns sentimentos ou emoções que permaneceram, essa fobia de líquidos vermelhos, o medo de vaca, o ciúme da noiva do Ronaldo da vida anterior. Quando a Jacira ficou sabendo que a ex-noiva do Ronaldo ia se casar com outro cara, ela começou a chorar assim do nada, ficou rebelde ali, né? Não curtiu aquela ideia. E, bom, são elementos que pesam a favor dessa hipótese. Pode passar? Então, só para concluir, dá tempo de concluir? Só para concluir, a ideia é assim, tem 4 coisas importantes. Todos esses elementos, se eles fossem analisados em separado, por exemplo, a menininha não aceitando a mãe como mãe mesmo, já que ela era irmã na vida passada, poderia ser só uma fantasia infantil, uma invenção da cabeça. Sei lá, ela viu na Peppa Pig que a Peppa não gostava da mãe, desenhos da época, eu não sei quais eram. E aí ela começou a falar aquilo porque foi influenciada pelo meio. Cada um desses fenômenos em separado talvez não sejam tão fortes do que quando a gente olha todos esses fenômenos que são amarrados pelo contexto. E realmente ter existido um Ronaldo, que tinha medo de vaca, que era filho de uma outra mulher. Então, o contexto é importante, a gente precisa olhar para o contexto. Ter a hipótese é importante para a gente poder testar a hipótese que a gente tem, no caso a reencarnação. E aí a gente volta para aquelas 2 ideias, para vocês não esquecerem de jeito nenhum, que a primeira coisa importante é, sempre que a gente for investigar alguma coisa, o melhor que a gente pode fazer é olhar para os fatos para ver se eles corroboram a nossa hipótese. E a segunda coisa, aqui no caso específico da reencarnação, o mais importante é a gente avaliar os elementos pessoais, já que o corpo mudou e não é ele quem vai garantir a identidade da pessoa que está sendo investigada. E é isso. Obrigado. Obrigado, Rafael, pela excelente apresentação bem instigante. Nós temos, em seguida, 9 minutos para perguntas, comentários, etc. Né? Bom dia, Rafael. Eu gostaria de te perguntar se você tem alguma sugestão de metodologia para pesquisa mediúnica sobre reencarnação. Como assim? Por exemplo, no centro espírita, como você faria as perguntas, essas coisas? Como você tabula esses dados. Tabular os dados? É assim para você poder chegar na conclusão. Então, tem muitas coisas assim, né, nessa parte, porque a gente que está no meio acadêmico, vê que eu faço doutorado lá na Unicamp também, a gente vê que fazer pesquisa não é uma coisa fácil. E sempre, o que eu sempre penso é assim, vou pensar que quem vai me julgar é o meu pior inimigo e eu tenho que convencer esse cara da minha ideia. Então, por exemplo, como a gente falou, nesses casos de reencarnação, talvez o centro espírita não seja o melhor lugar para você olhar para isso, porque o que importa no fundo, foi o que a gente falou, né, é essa história dos fatos. É a gente procurar crianças nesse sentido que se lembrem de coisas passadas, de coisas anteriores e investigar se o que ela está falando é verdadeiro ou não. Eu não saberia dizer para você outras formas de abordar isso no centro espírita. Talvez, não sei se invocar seria uma sugestão boa, mas avaliar se o que os espíritos, sei lá, pergunta para o espírito, espírito, quando você viveu, em que ano você viveu, fala coisas dessas suas existências anteriores, só que é difícil simplesmente com o que ele falar você verificar isso,
Porque hoje em dia com o Google, com a internet, com um monte de coisas disponíveis para você pesquisar essas informações, a hipótese de fraude não seria facilmente excluída por causa disso. Então só relatos de coisas que estariam na internet para serem verificadas, não seriam, eu vejo que não seria uma boa ideia. Eu imagino que essa parte das lembranças de crianças sejam mais adequadas para reforçar a hipótese de reencarnação. Mas não desmerece, obviamente, o trabalho no centro espírita, porque nem todo mundo é o seu pior inimigo e precisa dessa evidência, né, factual de uma pessoa dizer que reencarnou. Não sei, eu sou uma opinião humilde, na verdade. Bom dia, Rafael. Eu gostaria de saber duas questões. A primeira é relativa ao intervalo entre a reencarnação e outra. Se você, nos casos que você tem observado, que aí parece que entre a desencarnação e a reencarnação é um intervalo bastante curto, que talvez essas memórias ficassem bastante emergentes. E a segunda questão se nesses relatos das crianças, porque depois dos 4 anos, 4, 5 anos, as crianças começam a esquecer, se teria alguma coisa a ver com a formação dos neurônios, né? Assim que todos os neurônios estão constituídos, talvez essas memórias, não sei, o processo reencarnatório estivesse se constituindo mais profundamente. Então, quanto à segunda pergunta, eu não saberia te dizer, na verdade. A gente vê muita coisa sobre cérebro lá na faculdade, mas o porquê de esquecer memórias de uma vida anterior que talvez não estivessem alojadas no próprio cérebro, eu não sei especular sobre isso. Já vou chegar na primeira pergunta. Foi só para fechar a segunda, que é sobre essa dissipação das memórias, né? Por que elas sumiriam conforme a criança vai crescendo? Não sei dizer porquê, a gente poderia dar uma lida em alguns lugares, ver se alguém sugere alguma explicação, algum neurologista ou psiquiatra. Quanto à primeira pergunta, é meio que uma constatação. O próprio Ian Stevenson fez várias investigações sobre essas reencarnações, e uma das características em comum que ele vê é que normalmente entre a morte da personalidade anterior e o nascimento da personalidade seguinte, o intervalo é curto de tempo. Normalmente a morte é trágica e o intervalo entre as encarnações é bem curtinho, da ordem de 7 anos, 5 a 7 anos, mais ou menos. Então, eu não saberia dizer por que é assim, mas é uma constatação dos fatos que é assim, que a média é essa. Então, o problema de a gente não saber explicar não invalida o que a gente observa. Mas a criança também, a formação da personalidade da criança, também, a formação da personalidade da criança... Dá para ouvir. Com licença. A formação da personalidade da criança, que também se conclui, a reencarnação da criança também se conclui em 7 anos. Por isso que após os 7 anos elas esquecem. Então daí, quando você falou que aos 4 anos, a partir dos 4 anos ela começou a esquecer, é normal isso, que a reencarnação se conclui em 7 anos. Entendi. É bem rápido, é bem pontual. A questão esses autores, eles, ao publicar os resultados, eles usaram os nomes das pessoas ou ocultaram a identidade? Então, o que você acha sobre isso, no caso, hoje no Brasil? Então, no caso do Hernani, ele ocultou. Todos os nomes que estão lá são sigilosos. Não sei se no caso do Ian Stevenson ele ocultava também. Eu imagino que sim, porque normalmente quando a gente faz pesquisa envolvendo pessoa, a gente sempre mantém o sigilo da identidade delas. E mais ainda, eu acho que isso é uma forma de evitar que essas pessoas sofram algum preconceito ou alguma repulsa social mesmo, porque não é todo mundo que aceita bem essas ideias reencarnacionistas, né? Então, eu acho que é até uma questão de segurança para as pessoas envolvidas nisso manter o sigilo. Eu, particularmente, pensando em pesquisa, eu ainda acho que é melhor manter o sigilo para não pôr em evidência esses cidadãos, essas pessoas. Não sei se eu respondi. Eu só queria colocar em questão a ideia de que a personalidade se forma aos 7 anos. Essa ideia é muito anterior à formação da psicologia. A primeira pessoa que eu tive notícias que defendeu essa ideia foi São Tomás de Aquino. Nem existia psicologia. A psicologia entende que a personalidade é a soma das características estáveis da pessoa. Normalmente atribui isso à idade adulta. Mas até mesmo essa tese central da personalidade, ela é discutida hoje. Muitos psicólogos discutem, mas a gente não faz terapia, a gente não é capaz de modificar.
Então, por que aceitar uma ideia de personalidade tão fechada, tão imutável? Tá? Então, eu acho que a psicologia não é um bom caminho para a gente querer explicar esse fenômeno. Nós temos uma última pergunta aqui, por questão de tempo. Depois o Rafael também vai estar aqui disponível no intervalo, vocês agarram ele aí, se for necessário mais alguma discussão. O objetivo aqui não é esgotar toda a discussão nesse momento, mas sim que durante o evento seja um momento de troca de experiência, esse é o espírito de um evento com viés científico como o nosso aqui. Bom dia. Como é que o trabalho de vocês é visto no meio científico acadêmico? Então, importante essa pergunta, né? Na verdade, eu não trabalho diretamente com esse tipo de pesquisa. Eu estudo umas doenças raras do cérebro lá na faculdade, usando ressonância magnética, mas não tem nada a ver com isso. Tipo, o trabalho, essa discussão que a gente tem, assim, meio que influenciado pela presença do Silvio lá, é sempre mais filosófica. Porque eu acho que isso envolve uma mobilização muito grande de várias coisas para investigar fenômenos desse nível. Por exemplo, a gente teria que juntar pessoas para se deslocar até os lugares, e entrevistar, gravar, ter um cuidado muito grande na abordagem, nas perguntas. E bom, eu não tenho tanto tempo assim para fazer essas coisas lá. O orientador fica no meu pé bastante, então não dá para eu sair viajando por aí. Mas seria muito interessante fazer esse tipo de pesquisa, bem interessante. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael. Levo os nossos agradecimentos também ao Silvio.